Questão de número 37, questão das ciências médicas. Para quem não sabe, FCM é Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. É uma faculdade bem tradicional de medicina aqui de Belo Horizonte. Eu estou nesse momento em Belo Horizonte, não sei de que região você me assiste. Desde já agradeço pela atenção. É uma faculdade de referência aqui na medicina, aqui em Belo Horizonte, região, em Minas Gerais como um todo. Uma faculdade com um vestibular muito bem elaborado, questões muito bem elaboradas. A questão mostra um gráfico espaço por tempo, e aqui mostra como é que o objeto que tem linha reta, foi falado no enunciado, está se comportando no gráfico espaço por tempo. E aí, primeira coisa importante de saber é que espaço é sinônimo de variação da posição, tá bom? Que é quando você percorre um espaço, você variou a posição de um ponto até outro. Então, são sinônimos. Então, vamos colocar aí, ó. Isso aqui é a mesma coisa de variação da posição. Eu coloquei essa questão para te mostrar que esse sinônimo que está acontecendo aqui, certinho? E eu já falei para vocês também, né? A gente está no item de interpretações gráficas, que para entender a inclinação de um gráfico, basta a gente pegar a variação do eixo Y e dividir pela variação do eixo X, né? Quando eu falo Y e X, eu estou generalizando qualquer gráfico do eixo cartesiano, né? E nesse caso aqui, o Y é o espaço, é a variação da posição, enquanto que o X é o tempo T, certinho? E eu já falei para vocês que a inclinação do gráfico ela corresponde à tangente, né, do ângulo que vai fazer em algum ponto aí, chamado de tangente de θ. Tangente de θ é nada mais nada menos do que pegar uma variação do eixo X, que no caso é a variação da posição, e dividir pela variação do tempo. E basta eu analisar se a variação da posição dividido pela variação do tempo lembra alguma expressão na física. Lembra aí rapidinho. Lembra o quê? Lembra velocidade, correto? Lembra velocidade. Então, se eu pego a inclinação, eu vou ter uma velocidade. Nós já estudamos também que, se eu tiver, por exemplo, um gráfico posição por tempo, né? Posição por tempo. E aí eu tenho uma coisa assim, ó, uma inclinação constante, significa então que, já que a variação da posição pela variação do tempo é a velocidade, essa inclinação significa velocidade. E se eu tenho uma inclinação o tempo todo constante, significa que em todo o tempo aqui, ó, em todo momento, a velocidade é a mesma, ou seja, eu tenho um movimento uniforme. Agora, se a inclinação começa a variar, aí significa que a velocidade começa a variar, porque a inclinação do gráfico significa velocidade, quando eu estou me referindo no gráfico posição por tempo, certinho? Então, o grande lance para fazer essa questão aqui é você traçar tangentes, porque a tangente é a inclinação do gráfico naquele ponto. Então, isso é muito, muito importante e a questão fica tranquila. Aí lembra também que quanto maior a inclinação, o que é maior a inclinação? Mais próximo da vertical, maior a velocidade. Então, vamos traçar algumas tangentes aí, ó. A primeira tangente eu vou traçar aqui, ó. Tá na horizontal. Vou traçar uma outra tangentezinha aqui, ó. Vamos ir traçando. Vou traçar uma outra tangente aqui. Lembrando que reta tangente, ela corta o gráfico no único ponto. Vou traçar uma outra tangente aqui. Vou traçar uma outra tangente aqui. Pronto. Após traçar as tangentes, agora eu consigo entender o comportamento desse móvel, que está representado no gráfico posição, espaço por tempo. E olha que fácil, ó. Se a inclinação é zero, a velocidade é igual a zero. Então ele começa, olha só, com a inclinação zero. Então ele começa com a velocidade inicial aqui, ó, igual a zero. Professor, é isso? É. Aí depois a inclinação dele começou a aumentar. Então se a inclinação dele aumenta até chegar aqui no ponto B, ó, foi aumentando, tá vendo? Significa que aqui, ó, ele aumenta a velocidade. E foi aumentando, aumenta a velocidade. Aí depois do ponto B aqui, ó, foi falado que é um ponto de inflexão do gráfico, tá escrito aí. E aí o que vai acontecer então? Isso aqui é um arco de parábola, ele vai passar para um outro arco de parábola e aí vai fazer isso aqui, ó. A inclinação já começa a diminuir. Por que ela começa a diminuir? Porque ela começa a ficar próxima da horizontal, até chegar no ponto aqui que é igual a zero. Então nesse pontozinho aqui, ó, a velocidade diminui. Então diminui a velocidade, porque a inclinação está diminuindo. Chega aqui, a velocidade é igual a zero. E aí depois a inclinação começa a aumentar. Porém, voltando. Então aqui, ó, começa a aumentar, né? Aumenta a velocidade.
e aumenta a velocidade, porém ele está voltando. Ó, ele chegou aqui na frente, tá vendo? Nessa posição do espaço, agora ele está voltando a partir desse momento aqui, ó. Ele está voltando. Certinho? Interpretei tudo. Agora essa questão fica muito fácil. Vamos analisar as alternativas? Na letra A fala o seguinte. Este gráfico está mostrando que o carro partiu com uma certa velocidade escalar, que foi aumentando e depois freou sem chegar a parar. Mentira, né, gente? Ele não começou com a velocidade escalar, ele começou com a velocidade inicial igual a zero, então não tinha velocidade aqui nesse ponto. Então a letra A está falsa. Na letra B fala o seguinte, partiu do repouso, verdade? Verdade. Aqui não tem inclinação, então a velocidade dela inicial é igual a zero. Aumentando a velocidade escalar, ok. Freou, depois ele freou até parar, ok. E depois voltou com o movimento acelerado. Perfeito. Gabarito, letra B, não tem nem que analisar não. Está tudo aqui, ó, bonitinha. Toda a análise da questão para você. Fechou? Valeu. Muito rock and roll na sua vida.